Oi, turma. Hoje nós vamos aprender mais algumas operações com radicais. Vamos estudar multiplicação e divisão, potenciação e a racionalização de denominadores. Vamos iniciar com a multiplicação com radicais. Primeiro vamos ver nossa definição. Ao multiplicar radicais de mesmo índice, devemos multiplicar apenas os radicandos. Ou seja, aqui vamos multiplicar os números a vezes b e repetir aqui o índice da nossa raiz. Vamos ver aqui um exemplo. Temos raiz de 2 vezes raiz de 6. Vamos aplicar nossa definição colocando 2 vezes 6 dentro da nossa raiz. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 6. Agora fazemos a multiplicação. 2 vezes 6 igual a 12. Então fica igual a raiz de 12. Após fazermos a multiplicação, devemos observar se esse número que ficou aqui no nosso resultado ainda tem como ser reduzido. No caso do 12, ele pode ser simplificado. Vamos ver aqui fazendo a fatoração. Pegamos o 12 e vamos dividir. 12 é par, dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 é 6. O 6 também dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3. E o 3 só divide por 3, que dá igual a 1. Então, agora nós podemos agrupar aqui. Como é raiz quadrada, nós podemos agrupar de 2 em 2. Então aqui a nossa raiz de 12 pode ser escrita como 2 ao quadrado vezes 3. Agora vamos lembrar da nossa definiçãozinha lá do início. Quando eu tenho aqui um expoente igual ao meu índice, eu posso cancelar. Então esse 2 aqui eu posso cancelar e o 2 aqui da base vai sair da raiz. Então vai ficar 2 raiz de 3. Agora, nosso outro exemplo, nós temos também a raiz cúbica no lugar da raiz quadrada. Vamos fazer a mesma coisa. Como esse 2 aqui está fora da raiz, ele vai permanecer fora. Vai ficar 2 raiz cúbica de 4 vezes 5. Que vai ser igual a 2 raiz cúbica 4 vezes 5 é 20. Divisão com radicais. Na divisão, podemos observar, pela nossa definição, que ao dividir dois radicais de mesmo índice, podemos colocar os números que estão dentro da raiz, formando uma raiz só. Então aqui nós temos nosso exemplo, raiz de 45 dividido por raiz de 5. Como são duas raízes divididas uma pela outra, a gente pode colocar em apenas uma raiz. Vamos escrever o símbolo da raiz. Vamos colocar aqui 45 sobre 5. Muita atenção que na nossa definição, esse valorzinho aqui n, que é o índice, quando ele é igual a 2, que é a raiz quadrada, a gente não precisa escrever o 2 aqui. Quando é 3 para cima, a gente precisa escrever. Então, vamos dividir 45 dividido por 5. Dá igual a 9. Então, isso aqui é a mesma coisa de raiz de 9. Só que a raiz de 9 ela é uma raiz exata, né? 3 vezes 3 é 9. Então, isso aqui vai ser igual a 3. Pronto, essa é a nossa divisão com radicais, que você vai praticar na questão de número 2. Agora vamos aprender como fazer a racionalização de denominadores. Vamos ver nossa definição. Ao termos uma raiz quadrada no nosso denominador, nós devemos fazer a multiplicação dessa mesma raiz no numerador e no denominador. Como temos aqui no nosso exemplo, a raiz de A vai se multiplicar aqui no denominador e também no numerador.
Como quando eu multiplicar a raiz quadrada de um mesmo número vai ser esse número ao quadrado, vai ficar aqui fora da raiz. Vamos ver um exemplo aqui na nossa prática, né? Temos 2 dividido por raiz de 2. Então, a primeira coisa, vamos observar a raiz aqui no denominador e vamos fazer a multiplicação. Vai ficar assim, ó, 2 vai multiplicar a raiz de 2. E aqui embaixo, no denominador, vamos ter a raiz de 2 que já tem, vezes a raiz de 2. Agora que eu fiz a multiplicação, vamos ver como ficam nossos cálculos. Observe que o 2 raiz de 2, basta eu juntar, ó, como ficou aqui no B raiz de A. 2 raiz de 2. E aqui no meu denominador, eu tenho raiz de 2 vezes a raiz de 2. Pela nossa propriedade da multiplicação, nós teríamos a raiz de 2 vezes 2, que é 4. Então, temos agora 2 raiz de 2. A raiz de 4 nós conhecemos, é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E como eu tenho aqui uma multiplicação 2 vezes a raiz de 2, eu posso fazer esse cancelamento aqui, ó. Divido aqui esse 2 por esse 2, que vai dar igual a 1. Então fica o nosso resultado apenas como raiz de 2. Vamos ver agora mais um exemplo. Temos 5 que divide 3 raiz de 2. Quando tivermos algum número aqui junto com a raiz, esse número ele vai ser apenas repetido. Nós vamos precisar multiplicar apenas a raiz que está no denominador. Então fica 5 vezes raiz de 2. Aqui eu tenho 3 raiz de 2 que já tinha. Opa, que é 2. Raiz de 2. E vou multiplicar de novo pela raiz de 2. Pronto, ó. Estou multiplicando aqui esse valor, raiz de 2, no numerador e no denominador da minha fração. Agora, como eu vou fazer aqui, ó? 5 raiz de 2 é só juntar. 5 raiz de 2. E aqui embaixo eu tenho 3 vezes. Observe, ó, raiz de 2 vezes a raiz de 2. O mesmo que aconteceu aqui, ó. Vai ficar raiz de 2 vezes 2 é 4. Como eu posso calcular a raiz de 4, que vai dar igual a 2, vamos repetir aqui o numerador, 5 raiz de 2. E 3 vezes raiz de 4, que é 2. Então vai ficar 3 vezes 2, que dá igual a 6. Então aqui temos 5 raiz de 2 sobre 6. Observe que no exemplo anterior eu pude cancelar o 2 com o 2. E agora o 5 e o 6 são diferentes. Não dá para fazer a divisão. Então nosso resultado fica assim. 5 raiz de 2 sobre 6. Essa é a racionalização de denominadores que você vai praticar na nossa questão 3. Vamos ver agora a potenciação com radicais. Vamos ver a nossa definição. Quando tivermos um radical que esteja em forma de potência, observe que aqui o expoente n, na nossa definição, ele vem para dentro da raiz. Então, ao invés de eu calcular aqui a potência, eu coloco esse expoente aqui dentro da nossa raiz. Vamos ver como seria isso em um exemplo. Temos aqui a raiz quadrada de 3 elevado à quarta potência. Então, esse expoente 4, ele vai vir aqui para dentro da raiz, ser o expoente do 3. Então, teríamos a raiz quadrada do 3 elevado a 4. Observe que o n aqui, o nosso índice é 2, e quando ele é 2, eu não preciso escrever ele aqui, tá certo? Agora que eu apliquei a definição, eu vou poder fazer aqui o nosso cálculo. Observe que 3 elevado à quarta potência é o número, o 4 é um expoente, é maior do que o 2 que eu tenho aqui no índice que está oculto. Ó. Então, para facilitar o meu cálculo, se eu puder fazer a divisão de 4 dividido por 2, vai dar igual a 2, né? Então, isso aqui vai sair da minha raiz, ó, vai ficar 3, ó, 4 dividido por 2, dá igual a 2. Então, eu eliminei aqui a minha raiz. Quanto é que dá 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. Eu também poderia fazer isso aqui de outra maneira, né? Eu poderia calcular 3 elevado à quarta potência, que é dar 81. E observe, ó, raiz quadrada de 3 elevado à quarta potência, dá 81. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81.
A raiz de 81 é igual a 9. Ó. Então, quando eu fiz aqui a divisão, facilitou o meu cálculo, né? Eu ia ter mais trabalho para calcular aqui essa potência. Vamos ver aqui outro exemplo. Nesse caso, quando eu colocar aqui o meu 2 aqui no 4 ao quadrado, não vai dar para fazer essa divisão, porque o 2 ele é menor do que o 3. E também não dá para dividir, né? 2 por 3, né? Vai dar uma fração. Então, o que é que eu faço nesse caso? Como não dá para mim fazer essa divisão, eu vou calcular normalmente, ó. Raiz cúbica de 4 vai multiplicar a raiz cúbica de 4. Por que que ficou assim? Se aqui eu tenho um expoente 2, eu estou multiplicando a raiz cúbica de 4 por ela mesma, né? Agora, como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ter a raiz cúbica de 4 vezes 4, que é 16. 4 vezes 4, 16. Como eu vou calcular a raiz cúbica de 16? Eu tenho que achar o número que é elevado ao cubo, ou a terceira potência, vai dar igual a 16. Para me visualizar isso melhor, eu vou fazer a fatoração. Vou fazer aqui desse lado, ó. 16, vou fazer aqui a fatoração dele. Dá para dividir por 2, que dá 8. Divide por 2, dá 4. 4 divide por 2, que é 2. 2 divide por 2, que é 1. Observe que eu estou calculando a raiz cúbica. Então eu tenho que agrupar de 3 em 3. Então eu vou pegar aqui 3 desses 2 aqui, ó. Vai ficar assim. 2 elevado a 3, 2, 3, vezes esse 2 aqui que está só. Então, quando eu for fazer aqui esse cálculo, eu vou ter assim, ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2. Observe que eu posso cancelar esse 3 com esse 3, ó. 3 dividido por 3 dá 1. Então, esse 2 aqui vai sair da raiz. Vai ficar 2 raiz cúbica de 2, que é esse outro 2 aqui que continua dentro, ó. Então, esse é o resultado dessa potenciação. E quando nós tivermos o expoente negativo, quem é que lembra aí como é que faz? Quando o expoente é negativo, nós vamos transformar em uma fração. Coloca 1 no numerador e vamos colocar aqui a raiz de 5 ao quadrado, agora positivo, ó. Então, agora é só fazer esse cálculo. Observe, ó, que eu trago agora esse 2 aqui para dentro, né? Pela nossa definição, ó, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 5 ao quadrado. Mas observe, ó, que eu posso cancelar o 2 aqui com esse 2 que tem aqui oculto, né? Tem um 2 aqui que é raiz quadrada. Cancela o 2 com o 2 e o 5 sai. Então fica igual a 1/5. Para finalizar, vamos ver agora a radiciação com radicais. É como quando você tiver uma raiz dentro de outra raiz. Então esse aqui é um exemplo bem mais fácil, ó. Quando você tiver uma raiz dentro de outra, é só você fazer a multiplicação dos índices. M vezes N. Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho aqui, ó, a raiz quarta de 2 que está dentro da raiz cúbica. Então o que é que você vai fazer? Escreve aqui o símbolo da raiz de 2, e vai multiplicar aqui, ó, 3 vezes 4. Vai ficar igual a raiz quadrada, 3 vezes 4, 12. Né? Bem fácil. Não dá mais para simplificar, porque sempre vai ficar aqui menor o expoente do que o índice, né? Porque nós estamos multiplicando, está crescendo mais. Vamos ver aqui outro exemplo, ó. Agora, quando tem 3 raízes, você vai escrever raiz de 3. Vamos multiplicar. 3 vezes 5 vezes 2. Né? Do 2 aqui, ó. Quando não tem raiz aqui, aliás, quando é raiz quadrada, o 2 é oculto. Então, ele não vai aparecer na questão. Você vai ter que lembrar que tem esse 2 aqui, ó. Então, vamos fazer agora a multiplicação. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Então, vai ficar raiz 30 de 3. Pronto. Para você calcular a radiciação de radicais, é só fazer a multiplicação dos índices. Agora você vai praticar os exercícios lá no seu livro didático. E semana que vem eu vou fazer a postagem da correção. Boa semana a todos!